E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo das oscilações amortecidas. Conforme vimos nos vídeos anteriores, no estudo do oscilador harmônico simples, a energia mecânica ou energia total do oscilador se conserva, ou seja, seu valor é sempre o mesmo, independentemente do instante de análise. Nesse oscilador, conforme vimos, ocorre a transformação de energia cinética em energia potencial e vice-versa. Contudo, a energia mecânica ou energia total, dada pela soma dessas duas parcelas de energia, se conserva com o passar do tempo. Agora, na prática, nós sabemos que isso não acontece. Sempre ocorrerá dissipação de energia. A energia mecânica do oscilador vai se transformar em outras formas de energia, tipicamente energia térmica. Se nós considerarmos como exemplo o pêndulo simples, o fator de amortecimento surge devido à ação da força de resistência do ar e também devido à ação da força de atrito no suporte do pêndulo. Se considerarmos agora as oscilações de um líquido em um tubo em forma de letra U, o fator de amortecimento vai surgir devido à viscosidade do fluido em questão. Se considerarmos ainda as vibrações de um diapasão que está emitindo ondas sonoras, o fator de amortecimento surge justamente devido à emissão das ondas sonoras, o que acarreta uma diminuição no valor da energia mecânica ou energia total do oscilador em questão. Portanto, a partir de agora em nosso estudo, nós devemos acrescentar um fator, um termo de amortecimento em nossa análise matemática. Para fazer isso, vamos começar recordando que a intensidade da força de resistência do ar no limite de baixas velocidades é diretamente proporcional ao módulo da velocidade da partícula elevado à primeira potência. E como nós vamos trabalhar com pequenas oscilações, ou seja, nós vamos trabalhar dentro desse limite de velocidades, eu posso escrever, portanto, que a força de resistência do ar é igual a menos B vezes V, em que B, ou melhor, eu vou utilizar aqui a letra ρ, menos ρ vezes V, em que ρ é um parâmetro positivo, justamente para que a força de resistência do ar seja uma força resistiva. Muito bem? Sendo assim, além do termo menos kx, ou seja, além dessa força restauradora linear que age na partícula, eu vou acrescentar a ação da força de resistência do ar. Vamos escrever, portanto, aqui essa força restauradora que nós já conhecemos. Imaginando, portanto, uma partícula de massa mzinho submetida à ação simultânea dessas duas forças, eu posso escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma: a força resultante, dada pela massa vezes a aceleração da partícula, em que a aceleração da partícula é igual à derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo t, é igual a menos ρ vezes v, em que v é x ponto, menos K vezes X. Perceba que nós vamos estudar aqui oscilações amortecidas unidimensionais. Logo, a massa vezes a aceleração mais ρ vezes x ponto mais K vezes x é igual a zero. Dividindo todos os membros dessa igualdade pela massa, a gente obtém uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Ela é dada por x dois pontos mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a zero, em que gama é o parâmetro de amortecimento dado pela razão ρ sobre m, muito bem, por definição, e ômega zero ao quadrado é a frequência angular das oscilações na ausência de amortecimento. Portanto, ômega zero ao quadrado é igual a K sobre m, logo, ômega zero, conforme já conhecemos,
é a raiz quadrada de K sobre M. Observe no quadro, portanto, a análise matemática realizada até aqui. Vamos agora resolver essa equação diferencial. Para fazer isso, eu vou recorrer à sua equação característica. Ela é dada pela seguinte igualdade: AR² mais BR mais C igual a zero. A é o coeficiente que acompanha x dois pontos. B é o coeficiente que acompanha x ponto. E C é o coeficiente que acompanha x. Portanto, aqui nós temos 1, portanto, R², mais B, que é justamente gama, então, mais gama R, mais C, que é ω0², tudo isso é igual a zero. Calculando agora o delta, delta é igual ao coeficiente B dessa equação do segundo grau ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes ω0². Sendo assim, as raízes dessa equação característica são dadas por... Então, nós temos menos o coeficiente B, então, menos gama, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é γ² menos 4 ω0², tudo isso sobre o dobro de A. Como A vale 1, então tudo isso sobre 2. Eu posso escrever essa expressão ainda da seguinte forma. Então, nós temos menos gama sobre 2, mais ou menos essa raiz quadrada sobre 2. Vou jogar o número 2 dentro da raiz. Portanto, nós temos que R é igual a menos gama sobre 2 mais ou menos a raiz quadrada de γ² sobre 4 menos ω0 elevado ao quadrado. Observe no quadro, portanto, as raízes dessa equação característica. A partir de agora, por meio dos resultados obtidos até aqui, nós vamos estudar o primeiro dos 3 casos importantes que aparecem dentro desse contexto, dentro dessa equação diferencial. Nós vamos iniciar, portanto, o estudo do movimento subamortecido. Ou, se você preferir, nós vamos estudar o amortecimento subcrítico. Neste tipo de movimento, γ sobre 2 é menor, o fator de amortecimento dividido por 2 é menor que ω0. Portanto, essa quantidade dentro da raiz quadrada é negativa. Portanto, neste caso, convém escrever a seguinte relação. Eu vou assumir que ω² é igual a ω0² menos γ² sobre 4. E, portanto, ω² é uma quantidade maior do que zero. Logo, as raízes da equação diferencial, as raízes da equação característica, podem ser reescritas da seguinte forma. Então, nós temos menos γ sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada do seguinte termo. Perceba que aqui nós temos justamente menos ω². Portanto, eu vou escrever a raiz quadrada de i² vezes ω². Lembre-se, conforme vimos no estudo dos números complexos, que i² é igual a menos 1. Logo, as raízes da equação característica, neste caso, ficam dadas por menos γ sobre 2, mais ou menos i vezes ω. A partir do resultado obtido, eu posso escrever, portanto, a solução geral da equação diferencial em questão. A solução geral, dada por x em função do tempo t, vai ser dada por A1 vezes a exponencial de R1t mais A2 vezes
a exponencial de R2t, em que R1, por exemplo, é menos gama sobre 2 menos i ômega, e R2 é menos gama sobre 2 mais i ômega. Portanto, x em função do tempo t é igual a A1, que multiplica a exponencial de R1t. Portanto, nós temos a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes a exponencial de menos i ômega t, agora mais A2 vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes a exponencial de mais i ômega t. Muito bem? Perceba na solução geral que nós temos duas constantes a serem determinadas. Nós temos aqui A1 e A2, justamente pelo fato de termos uma equação diferencial de segunda ordem. Agora, conforme vimos no estudo do movimento harmônico simples, eu posso escrever a solução geral de outra forma, introduzindo também duas constantes a serem determinadas. Perceba que a exponencial de menos gama t sobre 2 é um fator comum, portanto, eu posso reescrever a solução geral da seguinte forma. Nós temos A, uma constante a ser determinada, vezes a exponencial de menos gama t sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ, em que φ é a segunda constante a ser determinada a partir das condições iniciais. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a solução geral obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Por meio dessa expressão, vemos que ômega, frequentemente chamado de frequência angular das oscilações amortecidas, sequer representa uma frequência angular do movimento, justamente pelo fato do movimento não ser mais periódico. No entanto, o nome acaba prevalecendo, pois se você quiser analisar este movimento num dado intervalo de tempo, convém fragmentar a sua análise em períodos dados por 2π sobre ômega. Ao mesmo tempo, a partir dessa expressão, vemos que ômega é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. Ou seja, ômega é menor que ômega zero e decresce à medida que o fator de amortecimento aumenta. Agora, se o amortecimento é fraco, situação em que ômega zero ao quadrado é muito maior do que gama ao quadrado sobre 4, neste caso específico, ômega e ômega zero possuem valores próximos, justificando a persistência do nome em questão, mesmo que seu significado não seja preciso. Vamos agora analisar este termo e o gráfico da solução geral. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, retornando, portanto, para a solução geral da equação diferencial no caso do amortecimento subcrítico, vemos que este termo representa a amplitude do movimento oscilatório. Amplitude que diminui com o passar do tempo, justamente devido à presença da exponencial de menos gama t sobre 2. Lembre-se que gama é o parâmetro de amortecimento, parâmetro maior do que zero, e, portanto, a amplitude do movimento oscilatório vai diminuindo gradativamente com o passar do tempo t. Se nós definirmos, a partir dessa expressão, o x da envoltória, dado por mais ou menos a amplitude do movimento oscilatório, a gente consegue traçar de forma qualitativa duas curvas exponenciais. Perceba que as oscilações trazidas pelo cosseno de ômega t mais φ, em que φ é igual a 0 grau neste gráfico, são abraçadas, são envolvidas justamente por essas duas exponenciais. E, portanto, de forma qualitativa, você consegue compreender como a posição da partícula varia com o tempo t, no caso em questão.
Se você quiser calcular, para finalizar o vídeo, o quanto a amplitude diminui entre dois máximos consecutivos, basta visualizar que esse instante corresponde a um período de oscilação e esse instante corresponde ao segundo período de oscilação. Portanto, você obtém a amplitude no período tal simplesmente substituindo o tempo t pelo período tal. Logo, você obtém A vezes a exponencial de menos gama tal sobre 2. Já a amplitude no instante t dado por 2 vezes o período tal, você obtém A vezes a exponencial de menos gama vezes 2 tal sobre 2. Logo, para saber o quanto a amplitude diminuiu entre dois máximos consecutivos, basta fazer essa razão. Portanto, se você fizer A 2 tal dividido por A tal, em que tal representa o período, eu reforço, você vai obter. Então vamos lá. Eu vou simplificar A, consequentemente, você vai encontrar a exponencial de menos gama tal sobre 2. Este termo, este fator obtido, ele é chamado de decremento do movimento, pois, à medida que o tempo passa, a posição da partícula nesse movimento oscilatório, o alcance da partícula nesse movimento oscilatório amortecido, vai diminuindo com o passar do tempo. Muito bem? Com isso, eu encerro este estudo, a parte inicial deste estudo. Até a próxima!